Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a um momento de reflexão. É importante, muitas vezes mesmo, nós pararmos para refletir sobre a vida, mas uma reflexão ponderada, uma reflexão sadia, com sobriedade. Abraão recebeu de Deus a ordem de sacrificar seu filho, Isaque. Já pensou nisso? Sacrificar seu próprio filho, e literalmente, sacrifício, matar, holocausto. E lá foi Abraão para o monte, a fim de sacrificar seu filho. El Shaddai, Deus proverá. Ele disse para o menino, quando a criança perguntou, cadê o animal para sacrificar? Porque na mente da criança ele ia sacrificar um animal. Ele levou o filho, mas ele ia fazer um sacrifício, a criança imaginou, vai sacrificar, fazer um sacrifício de um cabrito. Ele não levou o cabrito. E quando o filho perguntou, cadê o cabrito, pai? Para o sacrifício. Abraão disse, El Shaddai, Deus proverá. Quantas vezes você já disse, Deus proverá na sua vida? Você acredita mesmo que Deus proverá? Será que mesmo quando você diz que Deus proverá, você acredita piamente que Deus proverá? El Shaddai. Gente, a história de Deus não é brincadeira, não. Eu sei que, vivendo neste mundo secular, no mundo das utilidades passageiras, né? Utilidades passageiras, dos prazeres imediatos, a gente muito dificilmente fica focado no Deus, que é sobrenatural, que é extraordinário. Mas ele se tornou pessoa como nós. E aí que está o maior mistério da história, né? Ele se tornou humanado, viveu como nós. Jesus de Nazaré, o próprio Deus encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E Jesus, em sua passagem terrena, chama os seus apóstolos, seus principais colaboradores, seus assessores de peso, principais. Quem ele chama? Não são os escribas, doutores, mestres da lei, não. Não, poderia chegar lá nas escolas e chamar os doutores da lei, os escribas, mas não. A ótica de Deus, a pedagogia divina é outra. Ele chama principalmente pescadores, simples pescadores, que não tinham grande instrução. E olha, ele chama um pecador público declarado. Público, quer dizer, declarado. Um cobrador de impostos. Levi ou Mateus
chamou. E com apenas uma palavra, esse publicano passou a seguir Jesus e se tornou um evangelista, autor de uma das histórias que falam da vida de Jesus, nosso Deus. Jesus, entre os seus apóstolos, escolhe Pedro. Diríamos, um matuto, seria o termo de hoje, né? Um homem bruto. Lembre-se que ele pegou uma faca, uma espada, quando os soldados foram prender Jesus, cortou a orelha do Malco. Era um homem bruto mesmo, matuto. Jesus escolheu este homem para liderar a igreja nascente. Jesus, olha, a mística de Deus. É difícil a gente entender. Tem hora que eu fico pensando também. Jesus vai à casa do chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu. Não bastasse ser cobrador de impostos, era o chefe deles, muito mais poderoso do que o cobrador de imposto comum. Ele era o chefe. Jesus vai à casa dele, Zaqueu. Ninguém entendeu naquela época. Como é que pode? Ele vai à casa de um pecador público, e o chefe dos pecadores públicos, chefe dos publicanos, os homens que traíam o povo judeu ao cobrar impostos em demasia em favor de si próprios, porque eles cobravam impostos em favor deles mesmos e de Roma, o país que tinha invadido a terra dos judeus. Mas Jesus escolheu Zaqueu para passar os momentos de festa na casa dele. Dá para entender? Pois é a ótica de Deus, a mística de Deus, o jeito de Deus agir conosco, a pedagogia divina. Pois é, ele vai à casa de Zaqueu, e quando Zaqueu percebe aquilo, ele que só queria ver Jesus, ao subir em uma árvore, só queria ver Jesus. De repente Jesus diz: eu vou à sua casa, vou comer em sua casa. Olha, para Zaqueu, que tinha consciência de que era um pecador público, aquilo foi uma surra que ele levou. No sentido figurado. Foi uma surra. Aliás, 2 surras, 3 surras. Como eu ouvi dizer o padre Robson numa palestra. Ele levou mais ou menos umas 3 surras naquele momento. Quando Jesus falou: eu vou à sua casa, vou comer em sua casa. Jesus subiu numa árvore só para ver Jesus. Tentar ver. Porque estava difícil. Muita gente ao redor de Jesus. Zaqueu deve ter pensado: como eu vou receber um homem santo, esse homem puro, dentro da minha casa? Mas a ida de Jesus à casa de Zaqueu tem o seu resultado. Zaqueu se compromete em dar metade de sua fortuna aos pobres e dar
quádruplo daquilo que ele roubou de cada um. Olha, a conversão aí chegou. Vejam que para os judeus na época era difícil conceber aquela ideia de Jesus, um homem santo, representante de Deus, aliás, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Messias, o que vinha implantar o reino de Deus. Para o judeu da época era inconcebível Jesus visitar um publicano que traía seu povo, roubava seu povo, cobrava impostos para os romanos e roubava uma parte para si mesmo. Mas aí está, Zaqueu se converteu naquele ato. Levou uma surra, 2 surras, 3 surras de vara de goiabeira. E para ele foi algo nunca mais esquecido. E serviu para a sua entrada no reino de Deus. No mundo atual, olham as pessoas, muitos olham as pessoas como se fossem engrenagens de uma máquina. Todos nós somos engrenagens de uma máquina. Aí, o que acontece? Roubam, dilapidam, principalmente os cofres públicos, sem se arrepender. O pior é isso. Não admitem. Roubam, furtam, destroem o patrimônio da população e não se arrependem. Não têm a reta consciência que Deus cobra de cada um de nós, a reta consciência para entrar na vida eterna. Vivemos num mundo superficial, onde pessoas se prostituem. Se prostituem para pagar universidade. Você já ouviu falar disso? Já ouviu falar de pessoas que se prostituem para pagar o 3º grau? E há aquelas que têm a universidade de graça, quer dizer, é de graça mesmo, dada pelos impostos que nós, contribuintes todos, pagamos, tem de graça e reclamam. Reclamam da vida, se drogam na própria universidade, protestam contra nada, apenas por protestar. Criticidade, que bonita palavra, hein? Eu gostei de ouvir essa palavra, criticidade. Se foi destinada às pessoas que têm um pensamento mais espiritualizado, não colou. Porque quando as pessoas têm um pensamento mais espiritualizado, dizem que ela não opera a criticidade. Daí, então essas pessoas que têm o ensino gratuito resolvem, orientadas por outras pessoas que não têm nada a perder, protestam contra nada ou contra tudo. São que? Estimuladas pelo ódio. Exatamente, estimuladas pelo ódio.
É exatamente. Cadê a sabedoria? Cadê a prudência? Cadê a sobriedade, a parcimônia? A serenidade? Cadê? Cadê a inteligência? Onde estão? Onde estão a inteligência? A sabedoria? A prudência? A fé? Aí é que está. Onde está a fé dessas pessoas? Será que elas têm fé? Ainda que seja menor do que a do tamanho de um caroço de mostarda? Gente. Será que essas pessoas elas estão preocupadas com a salvação da sua alma? É isso que me preocupa. Essas pessoas estão preocupadas com a salvação da sua alma? Será que acreditam na vida eterna? Pense nisso. E você será mais feliz. Para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus. Adonai.